E em mais um podcast aqui diretamente do nosso estúdio, aqui no Do It Cowork. Hoje vamos falar de direito empresarial, vamos falar de negócio, vamos falar de Conjovem também, né? Seja bem-vindo, meu amigo Ricardo Porto. Obrigado, meu irmão. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, cara. E Muito contigo? obrigado pelo convite. Tudo bem também, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui contigo. A gente teve uma participação bacana no passado em uma outra oportunidade de podcast, num formato um pouco diferente, né? Mas esse ano a gente está aqui nessa oportunidade para falar de temas bem legais. Fantástico. A gente vai já contar isso aí para quem não viu lá no nosso portal. Inclusive, eu quero te convidar. Vai lá, vem aqui no YouTube e te inscreve, né? Vai lá no nosso Instagram, te inscreve também, segue a gente no Instagram, portal.paranegócios, aqui no YouTube, assina lá o sininho e também segue o Ricardo. Qual é o teu Instagram? Ricardo Porto, e tem o Instagram do escritório que é rportoadv. Fantástico. Eu já gosto de deixar já no início, porque Já às vezes deixa alinhado, as né? pessoas não chegam até o final, né? Então a gente já deixa aqui no Não, início. se Deus quiser, a gente vai chegar até o final. E, não, eu digo assim, as pessoas assistindo até o final. Sim. Né? Então, também tem mais um recado, nosso parceiro do It Cowork, aqui onde a gente fica aqui, do It Cowork, você quer trabalhar, quer trazer a sua empresa para cá, quer fazer uma reunião com o cliente, cara, aqui é um lugar fantástico, tem tudo para você e você consegue trazer o seu cliente num ambiente muito bom, né, Ricardo? Já viu aqui, o Ricardo já perguntou agorinha. O ambiente é bem legal aqui, de fato é um ambiente bem legal. E aí, cara, vamos começar? Para a gente iniciar, eu quero que tu se apresente para as pessoas e fale um pouquinho da tua trajetória. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Meu nome é Ricardo Porto, sou advogado que atuo na área empresarial e na área do direito tributário, especialista nessas áreas. Tenho formação em direito tributário pelo IBET, tenho formação em direito empresarial pela FGV, tenho curso de planejamento sucessório pelo Instituto INSPER de São Paulo. Tenho curso também de recuperação judicial de empresas, também pelo ISPER de São Paulo. Então a gente já vem aí numa trajetória bem legal, nós estamos aí com o escritório há algum tempo, e um ponto interessante é que antes do escritório, eu coordenava o departamento jurídico interno de uma grande empresa aqui de Belém. Fantástico, cara. Mas aí, para quem não é da área de direito empresarial, que é o empresário que segue aqui a gente hoje, o que é que o advogado empresarial faz? Pronto, vamos lá. Acho que o advogado empresarial, na verdade, ele protege a empresa durante o momento em que ela está operando, e até mesmo quando ela não está operando, ou seja, de dia e de noite a gente está lá, né? Então, a importância do advogado empresarial e o que ele faz é revisão de contratos, revisão das obrigações trabalhistas, revisão das obrigações tributárias, revisão de toda e qualquer obrigação que aquela empresa assumiu no decorrer da sua trajetória. Até mesmo contratos bancários, por exemplo, para saber se as taxas de juros que estão sendo cobradas estão adequadas. A gente tenta fazer um olhar completo de tudo aquilo que a empresa necessita para ela poder operar da maneira mais eficiente possível. Quando a gente fala de eficiência, a gente fala de dinheiro. Total. E aí, isso protegendo o bolso do empresário. Exatamente. Porque às vezes o empresário está até pagando um pouco mais de imposto ou tem algum contrato que vai dar um prejuízo para ele que pode ser evitado esse prejuízo. Sem sombra de dúvida. Eu acho que é uma maneira da gente raciocinar antecipadamente a qualquer tipo de problema, né? A gente tenta evitar o problema antes que ele venha a acontecer. Então, quando a gente entra num cliente, quando a gente chega num cliente, faz essa análise, a gente consegue diminuir muitos custos, muitas despesas desse cliente e consegue também identificar problemas futuros. E aí, assim, é como eu sempre brinco, né? O advogado geralmente já começa com um problema, né? Ninguém procura o advogado como deveria procurar, né? Que seria de maneira antecipada. Então, ele já começa com um problema. E a experiência já nos faz enxergar coisas problemáticas ali na frente. Então, com essa experiência, a gente consegue se antecipar a muitos movimentos. E aí o que acontece? O cara abriu a empresa, tá pequeno ali, ele talvez não sinta tanta necessidade de contratar um advogado empresarial. Mas a empresa vai crescendo. Com isso vai crescendo os riscos, os problemas. Em que momento desse crescimento, tu indica que ele contrate um advogado empresarial? Vamos lá, eu sempre brinco que prego que se destaca leva martelada, né? Acho que o prego que não se destaca não vai levar nenhum tipo de martelada. Eu acho que o momento correto para se contratar um advogado da área empresarial, ou seja, aquele advogado que vai conhecer do teu negócio, ele não vai conhecer só do direito, ele vai conhecer do negócio, né? Não é quando ele está crescendo. O ideal é que a gente já inicie esse processo junto com ele.
Eu posso citar aqui 2 nomes muito famosos no cenário nacional, né, que é o Abílio Diniz, o nosso querido Abílio Diniz, falecido Abílio Diniz, que foi um grande empreendedor, a gente sabe aí da história dele, não veio ao Fantástico, sou caso. fãzaço E dele. ele sempre dizia que um dos maiores erros do empresário é não ter se antecipado desde pequenininho, não ter colocado aquele advogado para analisar o contrato, porque o empresário não sabe tudo. O empresário precisa de pessoas para ajudar, né? Precisa de um time para ajudar. Então, ele fala que um dos grandes erros da vida dele foi ter achado que ele não precisaria de um advogado lá atrás e cometido algumas falhas por conta disso. E o outro é o Thales Gomes, né? Que é um cara Uhum, famoso também por uhum. conta do G4. E ele, em uma postagem dele do Instagram muito antiga, depois eu posso compartilhar contigo e tu compartilha com o pessoal, ele fala que no início da empresa, 40% do dinheiro que ele destina, do orçamento que ele destina é para advogado, justamente para já começar Caramba. um pouco alinhado, né? Quando eu digo um pouco alinhado é porque a gente sabe que dentro da realidade, quando a empresa é um pouco menor, às vezes ela prefere investir no produto ou no serviço, que é natural e está certo, não estou aqui dizendo que não é para fazer isso, mas acaba deixando de lado outras coisas. É aquela história, primeiro eu quero faturar para depois eu organizar. E muitas vezes esse faturamento, sem uma cautela, ele acaba gerando problema. Então, eu acho que desde o princípio é importante. Mas, de todo modo, ali quando a empresa ela entende que ela já tem um caixa, já tem um faturamento que ela permita ali algum tipo de investimento nesse sentido, já começa a ser interessante. Até porque quando a empresa é pequena, um erro é fatal, né? Às vezes o cara é pequeno e tem um faturamento ali de 50 mil, 20, 30 mil, muito pequenininho, acontece um erro de um contrato ou uma multa que ele vai pagar, que às vezes é o ano todo dele de faturamento. Eu vou te dar um exemplo, se tu me Claro, na permitires. hora. Vamos lá. A gente tem uma empresa que fatura ali 150 mil no mês, que é uma empresa de pequena, médio porte. Médio não chega a ser tanto, mas vamos lá, de pequena, médio porte. E ela recebe eventualmente uma reclamação trabalhista. E ela não se preparou, não se ajustou, não estava com a documentação correta, não fez o alinhamento que precisava ter feito anteriormente, e aí, eventualmente, ela pode pegar uma condenação que leve um mês de faturamento dela. Quem sobrevive sem um mês de faturamento? Total. Entendeu? Então, Total. isso é um risco muito grande. Alguém que está ali no Simples Nacional, mas de alguma forma não se planejou, não recolheu, não sabe dos riscos, de ter recolhido a sua tributação da maneira correta, e aí eventualmente sofre uma fiscalização e chega uma multa, tem um bloqueio de contas, e essa pessoa não estava preparada para isso. Então essa pessoa pode eventualmente acabar perdendo o seu negócio por conta de uma falha, não vou dizer simples, porque mais uma vez não é função do empresário saber tudo, mas ele tem que ter gente que possa lhe apoiar em todas as áreas. E às vezes. E aí vem a próxima pergunta que é os grandes erros que o empresário comete nesse fluxo, e eu já digo que o primeiro é esse, né? Achar que não precisa de um advogado. Exato. Eu acho que é cultural, né? Aham. É quando a gente começa um negócio, eu digo a gente assim, dentro da realidade que eu É, conheço das eu me incluo pessoas, também aí. a gente acha, e aí é um desabafo, né, que eu faço. A gente acha que o advogado, se ele te responder alguma coisa, ele tá te dando uma ajuda ou um conselho, mas não que aquilo seria o trabalho dele. Mas ninguém vai no médico, né, dessa Sim. mesma forma. Ah, só olha um exame aqui pra mim. Claro que quando a gente tem os amigos médicos, eles fazem, né, eles dão essa ajuda pra gente. Mas, de um modo geral, ali, quando o advogado está trabalhando nesse formato, é trabalho dele, né? Sim. E o empresário, por muitas das vezes, ele acha que não, é só uma pergunta, é só uma dúvida, ou agora na era da inteligência artificial eu vou jogar num GPT, num cloud da vida, que tudo bem, vem informações muito corretas, mas os próprios sistemas, Anthropic, o pessoal da OpenAI, já disseram, né, que não é consulta jurídica, não substitui o advogado. Então, Uhum. às vezes, a gente acha que a gente consegue sem a ajuda do profissional especializado, mas na verdade a gente não consegue. E aí eu acho que esse é um dos grandes erros e que a gente já viu levar algumas empresas a muitas tragédias aí. Eu vou até levantar essa questão da IA, porque o que acontece? Hoje está tendo uma educação muito grande para que as pessoas não façam isso. Tanto para saúde, quanto para jurídico, Treino de nutrição, academia, para já vi treino de muita academia. gente fazendo. Qual é o grande erro disso? É que a IA, ela tá treinada para concordar contigo. Ela tá, Interessante, não ela, sabia. ela tá Interessante. treinada para sempre tá te instigando a te perguntar mais, né? Então, se tu
controla ali na IA o teu prompt para que ela fale a verdade, ela vai só concordar contigo. Então o que acontece? Ela vai te dar informação errada. Sim. Ela vai te induzir a tomar decisões erradas. Né? E aí esse é o problema, né? O grande problema. Né? Exato. Eu te digo por experiência própria, né? Não vou te dizer que a gente lá no escritório, de certa forma, acabou não trazendo alguma coisa de inteligência artificial para o nosso negócio, mas é com muita cautela. Então, só para tu entenderes algumas regras básicas, a gente não é permitido no escritório tu fazeres uma petição a partir da inteligência artificial. Isso é terminantemente proibido dentro do escritório. Eventualmente, algum tipo de consulta, algum ajuste de redação, isso a gente pode fazer, justamente por conta dessa confirmação. Às vezes, na pressa, eu já vi isso acontecer com alguns colegas, a pessoa acaba se utilizando da ferramenta porque precisa de um prazo, alguma coisa mais urgente, mas acaba não revisando. E essa falta de revisão é justamente onde a gente entra nesse erro. A gente só coloca o que a gente quer e a inteligência artificial ela cria algumas coisas também que não estão ali postas dentro do direito. E aí isso pode dar um problema muito grave. Aí vem várias questões, né, aqui dentro, né, desse fluxo. Mas aí uma coisa muito importante são dois tópicos do prompt que eu sempre indico, né, que é pedir para IA sempre falar a verdade e ela não criar nada, né, e se ela não tiver dados que sejam concretos, reais, que ela traga a fonte, ela não continua, né? Então ali tu já trava ela. E a outra é ela agir como um consultor que só fala a verdade mesmo que doa. Sim. Né? Então ali ela já traz também coisas que, tipo assim, ela deixa de só concordar contigo para falar perfeito. Coisas que às vezes tu precisa escutar. Sim, perfeito. Acho que é um bom comando. Já trava ali, né? Alguma coisa. E aí, com relação ainda voltando para o jurídico, né? O que é que o advogado empresarial pode ajudar? Quais são os principais erros que o empresário comete ali, né, em contrato e alguma coisa que gera prejuízo para ele direto? Vamos falar primeiro de uma realidade cultural daqui do nosso estado, né? Eu acho que é o excesso de confiança na pessoa com quem ele está tratando. Então a gente vai dizer assim, a gente ouve muito dizer, na verdade, não, porque o paraense é desconfiado, mas na hora de fazer negócio ele não é. Se oferecerem para ele qualquer perspectiva de ganho, muitas das vezes esse empresário ele não quer saber se é seguro ou não. Ele só quer fazer. Mais ou menos assim, olha, faz tal coisa nesse formato, que você pode diminuir sua despesa e você vai ter um ganho X dentro do seu faturamento. Vai sobrar um pouco do seu faturamento para você, vai sobrar um resultado líquido melhor, digamos assim. Às vezes esse empresário, na necessidade do investimento, acaba não avaliando os riscos disso, né? Então, muitas das vezes, eu acho que o maior problema são essas promessas sem o filtro. Eu não estou te dizendo que as promessas não são verdadeiras, é que muitas delas não são. E aí, quando a gente não faz esse filtro, isso pode dar problema. Dentro de uma das áreas que eu atuo, que é o direito tributário, a gente vê muita gente vendendo créditos. Olha, eu tenho crédito disso, eu tenho crédito daquilo. Assim, o passado nos mostra que isso já foi um grande problema, né? E muita gente foi autuada depois, justamente por conta dessa confiança extrema no crédito. Eu tenho um crédito tributário disso, ou um crédito tributário daquilo. E aí depois, quando chegou o problema, como é que a gente resolve? Aí é muito mais difícil de resolver. Às vezes a gente consegue defender alguma coisa, mas às vezes não dá. Justamente porque foi uma operação indevida. Se a gente tivesse avaliado isso lá atrás, de uma maneira mais segura, não teríamos problema, entendeu? É interessante isso que tu trouxe, principalmente da questão da cultura, de como o empresário paraense faz negócios, né? E em várias... Mas eu admiro eles, tá? Só pra te dizer um negócio, eu não conheço empresário que seja melhor do que o paraense. Não, mas eu não tô nem criticando também não, eu tô dizendo assim, que são em várias, eu trouxe isso para falar que são em várias camadas, né? Tanto negócio de empresário com empresário, quanto negócio de empresário com funcionário, quanto, né? Isso. Então fica ali muito na confiança, né? E às vezes dá algum problema no meio. Tu já deve ter ouvido falar naquela situação mais ou menos assim, não, só com esse funcionário deixa diferente porque eu confio nele, ele tá comigo há não sei quanto tempo. Aí eu sempre digo, quando tá no amor, é muito legal, é bacana e realmente não dá problema. Agora vai pra dor. Deixa esse cara sair, deixa esse cara precisar de alguma coisa. E eu não tô dizendo que é devido ou indevido, mas assim, a gente às vezes tem um excesso de confiança trazendo para esse lado do colaborador da empresa que tu trouxeste,
que é muito complicado, é muito delicado. E quando chega para nós, a experimentação é sempre a pior possível, então tem que alertar sempre nesse formato. E aí é exatamente onde tu entra. Exato. Ou tu entra na dor depois que dá o problema, ou Exato. melhor, tu entra antes, quando ainda tá na prevenção, né? E aí, quando eu entro antes, eu deixo muito claro pro meu cliente. É mais ou menos o comando que tu dás para a inteligência artificial. Fale a verdade, doa a quem doer. Então, assim, eu acho que o Total. nosso papel, eu aprendi uma expressão com um cliente meu que eu acho muito interessante, não é enfeitar pavão. O nosso papel é dizer efetivamente a realidade, doa quem doer. Claro que tentar fazer o melhor, né? Tem uma frase que atribuem na internet para o JP Morgan, que eu não sei se é dele, né, que dizem assim: eu não contrato o advogado para ele me dizer o que eu posso ou não fazer, eu contrato ele para eu dizer para ele o que eu quero fazer e ele dar um jeito disso se concretizar. Tomadas todas as devidas proporções, a gente tenta fazer isso, mas quando não dá, não dá. E aí a gente não pode ser omisso com o nosso cliente de só para agradá-lo, para ele se sentir atendido, bem atendido, a gente ao passar pano para uma situação que não é muito válida. Cara, esse é um movimento também de que a gente continua olhando, né, a mentalidade, agora não só mais do empresário paraense, mas do empresário brasileiro, que tem essa mentalidade de resolver só quando dá problema, Exato. deixar tudo para cima da hora, né? E aí, tu tem alguma dica de como esse empresário pode agir, mesmo tipo assim, cara, hoje tu tem quantos funcionários? Presta atenção nisso aqui. Hoje tu tem tantos contratos. Olha isso aqui. E se tu tiver com alguma dúvida disso aqui, tem que procurar um advogado empresarial. Perfeito. A primeira dica, não deixe para resolver só quando o problema chega. Tente se antecipar, mas aí Vai ser mais caro. vai ser muito mais caro. E aí, quando dói no bolso, geralmente o É, aprendizado é grande, né? Aí é o custo do aprendizado, total. né? Mas eu acho assim, o que o empresário deveria fazer, o empresário, a empresária deveriam fazer, na minha humilde opinião? Quando a gente tem um negócio e ele vai se estruturando e os riscos vão aumentando, porque, novamente, quanto mais a gente cresce, mais exposição eu tenho a riscos, e é natural. Eu Uhum. preciso de um crédito maior, eu preciso contratar mais colaborador, eu tenho mais tributo, eu tenho uma carga tributária maior para pagar, isso é natural, isso acompanha o crescimento e o empresário tem que estar ciente disso. Primeira coisa que eu avaliaria, né? Eu avaliaria se o meu regime tributário está correto. Quanto mais eu cresço, mais eu tenho que avaliar se o meu regime tributário está correto. Se eu tenho que ser do lucro real, do presumido. Tem gente que força a ficar no Simples Nacional, muitas das vezes não faz sentido, então eu tenho que fazer essa avaliação da maneira devida, para saber onde eu tenho ganho e eficiência, tá? Uhum. Segunda coisa que eu gosto muito de fazer lá no escritório, cada um dentro da sua especialidade, mas que a gente tem isso como premissa. A gente gosta de avaliar a folha de pagamento. O que eu quero dizer com isso? A folha de pagamento, ela está correspondente àquilo que a norma coletiva diz? Qual é o meu risco? Qual é o meu passivo trabalhista aqui? E o que eu tenho, o que eu preciso fazer para reduzi-lo? Eliminá-lo? Muito improvável, sendo bem honesto. Ainda mais no país que a gente vive, a gente viu agora mais de 50 bilhões de reais gastos em ações trabalhistas no ano passado. Então, assim, foi um dado que assustou muita gente, né? A gente tem mais de 90% das ações trabalhistas no mundo. Então, revise a sua folha de pagamento, revise como ela se encontra, se ela está adequada, quais são os seus riscos e tente diminuir isso, certo? E outra coisa que é muito importante também, Diminuir os riscos, os né? riscos, a gente não Encontrar ali os gargalos que podem ser encontrar riscos, alguns né? gargalos, se eu estou pagando direitinho, se falta eu pagar alguma coisa, se tem alguma coisa que eu estou pagando a mais, e se eu estiver pagando a mais, o porquê, e se eventualmente eu consigo reduzir isso, porque muitas das vezes é possível, desde que tenha uma estratégia correta. Uhum. Então, para saber se eu estou condizente com o meu tamanho e com a minha atividade. Outra coisa ainda dentro do trabalhista que é importante fazer, eu sempre digo isso, muita gente acaba deixando de lado, é o regimento interno. O regimento interno de uma empresa, ele é uma proteção tanto para você, empresário ou empresária, quanto para o seu colaborador. Porque as duas partes sabem o que esperar uma da outra. Uhum. Não fica para um vale uma coisa e para outro vale outra coisa. A gente tem uma regra estabelecida. E a norma trabalhista ela te permite ter um regimento interno, claro que desde que não a infrinja de forma alguma, Uhum. mas na qual você vai poder determinar muitas coisas dentro do seu negócio, Uhum. certo? Você vai ter essa liberdade, essa autonomia. Obrigado. Então, é muito importante que esse regimento interno esteja alinhado. Dentro da área contratual, é entender quais são os contratos que você tem ativo hoje com seus fornecedores, as condições, o que você está pagando de juros, o que você não está.
Multa. O multa, que é que pode ter de multa o que aqui? que pode ter de multa. A gente vê aí muita gente que tem se alavancado, e a gente sabe que o crédito no Brasil está muito caro hoje. A Selic agora que reduziu 0,25 bips, né, 0,25%, então está 14,75 ao ano. Mas a gente sabe que a empresa brasileira hoje ela precisa se alavancar de alguma forma, ela precisa desse Uhum. capital de giro, né? Só que o crédito está muito caro. E aí a gente vê isso se transformar no número de RJs, né? Que a gente está vendo de recuperação judiciais, que também está batendo recorde, né? Então são dados que nos preocupam. E muitas das vezes é justamente porque foram pegando crédito sem o efetivo critério, sem fazer a avaliação correta Uhum. daquela necessidade e acabam passando por essas situações muito delicadas. Então, assim, acho que de uma maneira muito genérica, né, e global, acho que são esses os principais pontos que a pessoa já tem que começar olhando. Claro que existem diversos outros, saber como é que está a política, se for uma empresa do varejo, por exemplo, como é que está a política comercial dela, entender o que, que a gente tem ali de passivo consumerista, se está tendo problema, se não está, então desenvolver uma política comercial bacana, que isso também passa pelo jurídico. Então, assim, a gente tem N formas de avaliar, mas eu acho que as principais são essas. Primeiro, entender o regime que eu estou tributário, para saber se eu estou bem enquadrado e se eu consigo ganhar alguma eficiência nisso, e depois a gente vai um pouco para o trabalhista. Tu falaste duas coisas que me chamaram a atenção. Primeira, essa questão do varejo e tu entrar na parte do atendimento, né, ali do consumidor, acaba impactando de tu ter que entender como é a jornada do consumidor lá dentro também da loja, do restaurante, que seja, né? E Exato, aí tu tem que entender, tu tem que ir lá para ver isso. exato. Acho que eu falei no início, se eu não falei, estou falando agora, acho que mais importante do que o advogado empresarial, né, que aí é aquele advogado que ele atua em todas as áreas, seja trabalhista, tributário, consumerista. Quando eu te digo isso, eu te digo dentro de um escritório e não uma pessoa só, porque, mais uma vez, ninguém sabe de tudo. Mas mais importante do que ele saber direito é ele entender o negócio do cliente dele. Não adianta nada eu ser não vou chamar de bacharel, mas o PhD mais inteligente dentro da área jurídica, só que quando eu vou para o negócio do meu cliente, quando eu vou para a empresa do meu cliente, eu não saber transformar aquilo numa solução para ele. Aí, novamente, eu não tô aqui só para dizer o que ele pode ou o que ele não pode fazer, porque isso é muito fácil, né? Eu não tô querendo voltar para a ideia da inteligência artificial, mas ela pode me dar um norte. Uhum. Eu preciso entender o negócio dele para, dentro do meu conhecimento jurídico, criar as estratégias necessárias para que ele possa ter mais eficiência no negócio dele. Então eu tenho que entender essa jornada. Seja a jornada do cliente dentro do negócio, faz total sentido e é muito importante essa participação, ou seja, qualquer outro tipo de jornada interna, com colaborador ou fornecedores, stakeholders que ele tenha. Até pra te entender, né, o que é que pode dar problema de consumidor ali dentro, porque tu já sabe o que é que a lei diz, e tu sabe, pô, se tu fizer isso aqui, tu vai ter problema bem aqui, né? Eu vou te dar um exemplo. Teve um cliente nosso que ele postou um vídeo no Instagram. Né? Hoje em dia tá muito em Uhum, voga isso, né? uhum. Da gente mostrar o nosso rosto, Cara, a isso é nossa outro marca. mundo pra gente conversar, mas Não, continua é aí. só para te dar um Continua, exemplo. continua. E ele tem muito adotado bastante essa estratégia, que eu acho muito legal. Só que um dia ele postou um vídeo, aí eu não vou dizer o que ele postou, porque vai que alguém conhece, né? Então, enfim, vamos nos resguardar nesse sentido. Mas ele postou um vídeo e eu vi na hora que ele postou. Eu tava no Instagram e acabei enxergando lá o vídeo que ele postou e ele passava uma informação que não estava incorreta, mas estava incompleta. E eventualmente o consumidor dele, o cliente dele, poderia ser induzido a algum tipo de erro e isso poderia gerar um passivo consumerista para ele enorme. Aí eu peguei e liguei para ele: Fulano, olha, o teu vídeo tá assim assado cozido. Cuidado, porque pode dar esse problema. Aí ele olhou para mim, no telefone naturalmente, falou assim: pô, muito obrigado por ter me ligado. Aí passou. Aí depois de uma reunião, ele mencionou isso. Falei: pô, olha, eu fiquei muito feliz porque tu fizeste isso e tudo mais. Eu falei: ó, bacana. Só toma cuidado porque nem sempre eu tô no Instagram, então nem sempre eu vou conseguir ver. Quando eu enxergar, eu vou te avisar. E aí, eventualmente, não dá para saber, mas a gente pode ter evitado um problema muito grande ali. Porque era muito grande. E aí, até para entrar, fazer uma pergunta bem específica com relação à publicação no Instagram. Donos de empresas, de lojas, coworks, que tem grande movimento dentro da sua loja, do seu estabelecimento. Hoje, publicar vídeo com essas pessoas aparecendo, quais são os riscos que essas pessoas estão correndo? Então, o ideal, quando as pessoas aparecem de uma maneira muito clara, seja com imagem ou com som, o ideal é que essas pessoas autorizem essa imagem. Uhum.
naturalmente que existem imagens que são tranquilas, até por conta de questão de segurança, de questão de segurança mesmo da loja, né? Vamos voltando para o varejo, né? O risco é quando eu tenho uma pessoa num vídeo específico e nitidamente aquela pessoa é colocada numa situação comercial sem autorizar, ou então é gravado algum tipo de depoimento dela, algum tipo de confusão dela dentro da loja, qualquer coisa que possa gerar uma natureza negativa para a imagem daquela pessoa. Ou, ainda que não seja negativo, digamos que seja de uma natureza publicitária, ou seja, eu, enquanto varejista, utilizei a imagem de outra pessoa para benefício próprio, sem autorização dela. Então, em tese, eu tive algum ganho sem a autorização dela. Né? Então, ela não participou daquilo comigo de maneira expressa. Exemplo, um termo de aceitação aqui de uso de imagem que a gente acabou assinando no início. Quando eu tenho isso, aí eu estou gerando um risco. Por quê? Porque hoje a imagem hoje não, desde 1988, a nossa imagem ela é protegida pela Constituição. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente utiliza a imagem de outras pessoas de maneira indevida e sem se precaver. Até entrando um pouco mais nessa questão, e aqueles casos, eu estou vendo muitas lojas, principalmente mini mercados de varejo, essas coisas todas, que estão expondo aquelas pessoas que fazem aqueles pequenos furtos dentro do supermercado. Então, por exemplo, ele tem a câmera de segurança, aí vai uma pessoa vai lá dentro e faz um furto, guarda ali um produto e sai com esse. E aí, ele olhando depois na câmera, ele identifica, e aí ele pega e publica aquilo ali. O senhor da Havan, esqueci o nome dele. Luciano Hang. O Luciano Hang, ele fez isso durante um tempo, né? Aí só que ele já tem um tamanho muito grande. Só que eu tô vendo pequenos varejos aqui em Belém fazendo isso também agora. Isso aí é um problema, né? Isso é uma faca de dois gumes que a gente fala, né? Assim, existe uma orientação que a gente dá, porque a lei ela prevê muitas coisas, mas tem coisas que ela não consegue, no detalhe, dizer o que tem que ser feito ou não. Então a gente parte para as decisões judiciais. Até porque essa lei é de 88, né? Não, aí tem a Constituição de 88 e depois tem as leis que vieram posteriormente, isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nem sempre a gente consegue prever exatamente o fato que vai acontecer, a gente consegue de uma maneira geral, né? Então, o nosso legislador, e tá certo que seja dessa forma, porque se a gente tiver lei para tudo também, a gente acaba ficando maluco e ninguém vai conseguir atender, mas especificamente para isso, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não tem o que eu posso, o que eu não posso. Mas aí a gente até tem, de alguma forma, mas a gente vai muito para a jurisprudência, que a gente chama, que são os precedentes judiciais, as decisões. E assim, a gente entra na faca de dois gumes, né? Vai muito do julgador que receber o teu processo, né? Eles tentam sempre seguir o mesmo padrão, isso é muito louvável do Poder Judiciário, acho que deve ser reconhecido, mas nem sempre se segue o mesmo padrão. Então, assim, a nossa recomendação é que isso não seja divulgado de forma alguma, porque o que se entende em muitas oportunidades? Se foi pego furtando, resolva-se na área criminal. E aí se utilize as câmeras de segurança, se utilize qualquer informação que seja necessária para que isso seja apurado dentro da esfera criminal. Agora, não exponha publicamente a pessoa, porque até que ela seja julgada na esfera criminal, ela não pode ter a imagem dela divulgada. Então, assim, já deixando uma recomendação aqui, né, para todos, eu não aconselho que seja feito dessa forma. Eu acho que no criminal, dá-se ao criminal o que é do criminal e dá-se às outras esferas o que é das outras esferas. Fantástico. E aí ele já fica ali, né? Que quem tá fazendo pode estar tendo. Pode ter algum problema no futuro, Tome né? cuidado. Até para o Ministério Público eventualmente não bater na sua porta também. Muitos órgãos fiscalizam isso. Agorinha, tu trouxe um tema, um assunto que é o regimento interno. Perfeito. Né? E aí, pelo que eu entendo da palavra, já imagino que seja, mas eu queria que tu explicasse mesmo na base jurídica o que é o regimento interno, como é que ele pode ser usado, né? E qual a importância dele hoje, até para a segurança jurídica da empresa. Perfeito. Acho que, usando um termo um pouco mais coloquial, o regimento interno seria a Bíblia da empresa. Né? A gente seriam os 10 mandamentos da empresa, só que com mais mandamentos do que 10. Melhor do que dizer que a Bíblia seria os 10 mandamentos da empresa. Seria aquela tábua de regramentos, né, que diz horário de entrada, horário de saída, utilização de uniformes, se você não cumprir com as suas funções da maneira correta, quais são as penalidades que são aplicáveis, o que o seu empregador vai deixar à sua disposição,
de materiais, de condições de trabalho para você. Então, assim, é como se fosse efetivamente todo o regramento da empresa, né? Desde que isso não fira de alguma forma a legislação trabalhista, principalmente a CLT. Uhum. Então, o regimento interno, ele serve para que eu receba, quando eu entro numa empresa, é muito importante que isso seja feito no momento da integração, né? Ou do onboarding, como a gente tem Já ouvido fala muito hoje. falar, né? No momento desse onboarding, aquele colaborador ele já vai receber esse documento da empresa, no qual vai estar explicado tudo o que deve acontecer, né? E se não acontecer daquela forma, o que pode ser aplicado àquele colaborador? E aí, a partir dali, aquele colaborador também não alega mais desconhecimento daquilo, justamente porque no onboard ele deu ciência de que ele estava, já tinha noção, já sabia, teve a oportunidade de entender todas as normas internas da empresa. E isso deve ser respeitado. Fantástico. Importantíssimo ter, né? Assim, para mim, do pequeno ao grande, não vou chamar de minúsculo porque eu não gosto desse termo, mas do muito pequeno ao grande, eu acho que todo mundo tem que ter regras. Agora, bora entrar na reforma tributária. Polêmico. Cara, polêmico, confusão, tira porrada e multa, tá todo mundo correndo para tudo quanto é lado, Exato. e a gente escuta muito falar, né? E tem uma frase que eu escuto todo mundo que eu converso aqui sobre reforma tributária nem o legislador sabe ainda o que vai acontecer. Exato. Eu posso começar por essa frase? Pode. Eu acho que nem o legislador sabe direito o que vai acontecer. Claro que a gente tem um regime de transição aí, né? Que vai de 2026 a 2033. Desculpa, Não é aí tranquilo. eu vou até virar assim, porque vai que aparece o nome dos clientes, né? De 2026 a 2033, a gente tem um modelo de transição aí para essa reforma, né, que vai sair o ICMS, o ISS, vai entrar PIS/COFINS, enfim, e vai entrar a CBS e o IBS, né? Que são os substitutivos. Uhum. Já existem algumas regras a serem implantadas, então, por exemplo, esse ano a gente já tem que colocar os destaques nas notas fiscais de IBS e CBS, mas fazendo o pagamento de uma alíquota muito reduzida. Tem gente que eu sei que também nem faz, né? Mas assim, pelo menos para fins informativos e para já ir testando como é que vai funcionar esse cenário. Só que qual é o grande problema da reforma? A cada dia que passa, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque sempre sai uma notícia nova de que uma coisa pode mudar, outra coisa pode não mudar. A gente sabe que já saiu a legislação também que institui o comitê, mas a gente ainda não viu isso sendo formado da maneira mais efetiva. Então, assim, ainda é um cenário um pouco tortuoso. Ponto principal, que eu acho que é o maior cuidado, talvez um dos grandes prejuízos e o maior cuidado. Agora, vamos voltar para a tomada de crédito, né? Porque o empresário ele vive dessa tomada de crédito. O que é o crédito? Dentro do princípio da não cumulatividade que a gente fala, é o que foi pago na cadeia anterior, não é pago posteriormente, né? E a gente vai usando esse crédito do que foi pago e vai abatendo do nosso próprio imposto de uma maneira muito simplista, estou te falando isso. Uhum. Qual é o grande problema? Antigamente só bastava eu ter essa nota. Se o meu fornecedor não tivesse recolhido o imposto dele, era indiferente para mim. Eu poderia usar o crédito. Só que agora só vai valer dentro da reforma quando eu tenho o efetivo recolhimento. Então eu tenho que fiscalizar meu fornecedor se ele está fazendo o pagamento da carga tributária dele da maneira devida. Então, assim, é o próprio fisco tentando que os contribuintes ajudem nessa fiscalização, porque eu vou passar a exigir do meu fornecedor que ele me mostre o efetivo recolhimento. Tu tá entendendo? Eu não sei até que ponto isso vai dar problema comercial. Aí, assim, é muito incerto esse cenário. Mas acho que esse é um dos pontos que mais me preocupa hoje, né? A gente vai ter que saber escolher nossos fornecedores. Então, tem aquele fornecedor que já trabalha comigo há 30 anos, mas que ele não é tão organizado, de repente eu não posso mais contar com ele. E aí? Como é que eu vou? Eu vou para um cara que é mais caro, para um cara que é mais barato? E aí tem que avaliar o que é mais caro O nesse que é mais fluxo. caro? Exato. Se é o risco, Exato. né? Então, se a gente começa a entrar nos problemas um tanto quanto complicados. Cara, aí a gente começa a entrar num fluxo de regras novas pro jogo. É que nem assim, tá jogando futebol, agora pode pegar com a mão, né? Agora pode fazer tal Exato. coisa. E aí tu não sabe o que é que tu vai fazer Exato. na hora. Só que quando tu pega com a mão, aí ele vem e te diz... Foi Não, falta, foi mão. Foi mão. Aí tu fala assim, não, pô, mas tu acabaste de me falar. Ele fala assim, não, é porque no meio do caminho, eventualmente alguma decisão judicial mudou meu entendimento, o que eu coloquei aqui na legislação, e agora
tu pegaste na bola, só mudou um segundo antes. Cara, Então voltou a ser mão. A gente viveu isso agora no final do ano passado, né? Com a questão da reforma da distribuição, a reforma do imposto de renda. Teve o adicional de 10%, né? Que é acima de 50 mil, quem receber acima de 50 mil, né, de renda sobre lucros e dividendos, tem que pagar um adicional de 10% sobre aquilo que passou. E aí todo mundo teve que correr para registrar em ata, tinham algumas obrigações acessórias a serem adimplidas, então todo mundo teve que correr para registrar em ata o que tinha de lucro acumulado até o final de 2025, porque já tinha que começar a recolher, teria 26, 27, 28 para recolher. O grande ponto, né, e o grande problema, na verdade, foi que no meio desse caminho, e que foi bom para os contribuintes, houve uma decisão do STF dizendo assim, não, suspende isso aqui agora, eles têm até 31 de janeiro para registrar essa ata, não precisa mais ser até 31 de dezembro. Aí deu um fôlego de um mês. Aí agora a gente já vê alguns contribuintes com mandado de segurança dizendo que essa lei é completamente impossível de ser cumprida, porque o cara não tem como pagar o lucro acumulado. Então, assim, a gente começou a ter o que era para simplificar dentro da reforma, tanto do consumo quanto agora, essa situação da renda, o que era para simplificar acabou, na verdade, trazendo mais problema judicial tributário. Né? A gente acabou tendo que judicializar coisas que antes não eram necessárias. Mesma coisa do lucro presumido. O lucro presumido sempre foi uma forma... Aí eu estou defendendo a minha tese também, tá? O lucro presumido sempre foi uma forma de tributação. Aí agora criaram que o lucro presumido é benefício fiscal. Então, quem teve uma receita bruta acima de 1.250.000 no trimestre ou 5 milhões no ano, vai ter que pagar um adicional de 10% sobre a base de presunção, coisas que nunca existiram antes. Novamente, judicialização, entendeu? Então, assim, o que era para simplificar, na verdade, está levando para um cenário muito mais caótico. E eu só tenho uma coisa para falar para vocês: reforma tributária só começou. Só começou. Ixi, aí a gente teria que pegar uma tarde toda para falar só disso. Só começou. Teve outro dia que eu escutei sobre split payment. Split payment, que é o terror de todo mundo. Cara, isso aí quando começar a valer mesmo vai ser uma confusão, não vai? Eu vou fazer um desabafo, que eu tenho uma esperança que isso não tenha validade lá na frente. Porque tu imagina, tu não consegue te planejar. Caiu na tua conta, já recolhe o que é de tributação. Eu não estou dizendo que o empresário, a empresária vai fazer isso para sonegar, jamais. Uhum. É muito mais por uma questão de cronograma e planejamento. Deixa o dinheiro no meu bolso que eu me organizo. E se eu não conseguir te pagar, tu tens as formas. Vai ter uma data para acontecer isso. Exato. E tu tens as formas para me cobrar. Uhum. Eu não tô dizendo que eu não vou te pagar. Só que tu não pode me forçar nesse formato, porque eu posso estar com outra coisa para pagar, eu posso estar com colaborador para pagar. Que assim, eu vou conseguir te pagar, mas eu preciso pagar ele antes. E eu vou te pagar na data correta. Mas não tira esse dinheiro de mim antes, porque quando chegar na data de eu pagar o colaborador, eu não vou conseguir. Entendeu? Então eu vou começar a entrar numa sistemática que as empresas vão ter que estar tão organizadas que é até difícil assim a gente conseguir fazer isso no período que a gente precisa. Total. Entendeu? Total. Ainda vai ter muita história, né? Mas aí, para esse movimento todo, qual seria o melhor movimento do âmbito jurídico, né, para a reforma tributária que o empresário agora ele teria que já começar a se ajustar para ficar tranquilo? Na verdade, o melhor movimento teria sido o ano passado, né? Acho que deveria ter. Mas aí é brasileiro. Deixa para a última hora. Eu penso assim, entender o que a gente tem hoje de legislação, se adequar a ela, acho que não tem como fugir, e eu acho que nem é correto fugir, tá? A gente sempre orienta a fazer tudo da maneira como ela é posta pelo direito, pelas normas, pela legislação, pela própria jurisprudência, justamente para esse contribuinte não se ver em problemas lá na frente, né? Para esse cliente não se ver em problemas lá na frente. Então, acho que fazer essa adaptação dentro daquilo que existe hoje, entender qual é a realidade dele e entender se ele precisa mudar alguma coisa dentro do negócio para poder atender a essa realidade. Eu acho que a reforma ela não vem só para arrecadar ou mudar, simplificar, como dizem, né? Vendem que é para simplificar obrigações. Ela vem para mudar a realidade dos negócios. Então tem muita gente que vai precisar modificar a sua operação para poder atender a reforma. Uhum. Cara, a gente entra aqui num bloco que é o bate-bola, né? Então eu trago uma frase, trago uma pergunta e tu responde de bate pronto o que vier. Tá? Aí, vamos tentar. E aí se for alguma coisa que dá pra gente fazer, conversar um pouco mais, a gente puxa, tá?
Então aqui tem algumas perguntas, eu vou trazer aqui e tu vai respondendo. Perfeito. Advocacia preventiva ou resolver o problema? Preventivo, sem sombra de Sempre, dúvida. né? Sempre. Tem aquela frase, né, que a melhor, a vacina é melhor que o remédio. Eu tô que nem o Chaves inventando a frase. Eu não, Prevenir é melhor que remediar. Pronto, prevenir é melhor do que remediar. E é mais eu vou mudar. Prevenir é mais barato do que remediar. Total. Menos dor de cabeça, né? Exato. Tu me permite só um Claro, comentário sobre na isso? É hora. porque quando a gente previne, eu não tenho só economia financeira, eu tenho economia justamente psicológica. Quando eu digo isso, há um abalo psicológico, um abalo mental para resolver um problema. É como se eu estivesse contra a parede. Tu tá entendendo? E sempre que a gente tá contra a parede, muitas das vezes, sob pressão, a gente não consegue agir com o melhor dos raciocínios. Uhum. Tempo e tem outras coisas também. Exato. Não, e tempo é dinheiro, né? Que não são mensuráveis também, né? Contrato pronto da internet. Contrato pronto da internet, confiar ou fugir? Corre para as colinas. Contrato de gaveta, aquele contrato que o cara faz, não, vou fazer um contrato aí contigo e deixar guardado. Funciona ou não funciona? Funciona em alguns casos, mas assim como o contrato da internet, ele tem que ser adaptado para a tua realidade. Então, assim, não necessariamente ele te gera segurança, mas funciona de alguma forma. Também não vou criticar muito. Na mesma linha, aperto de mão vale como acordo? Tem uma frase que diz que, acho que é do estado do Goiás, que é no fio do bigode, né? Mas isso só deve valer pro estado do Goiás. No geral, aperto de mão, depois o cara esquece, vai que ele tem algum problema de memória. Total. É bom sempre estar no contrato, organizado, como entra, como sempre sai. Sempre tem aquele né? cara, né, que combina um negócio contigo. Pô, cara, desculpa, esqueci. É mais ou menos nesse formato. Eu não confiaria. Acho que uma empresa grande hoje em dia, ela precisa de uma realidade que dê mais segurança para ela. Não dá para acreditar só na palavra, não que a palavra não tenha valor. Ela é o que mais tem valor. O problema é quando o outro lado não acredita nisso. Cara, eu tenho, até naquela questão da cultura, né, que a gente conversou agorinha, eu tenho um conhecido que é empresário e tal, e aí ele tende a confiar muito nas pessoas e fala assim, pô, mas a gente acertou que ia ser daquele jeito e o cara não fez contrato, não vai, né? Bora lá, próxima. O que sai mais caro, advogado ou erro jurídico? Na verdade, não é o erro jurídico, né? Advogado ou não ter contratado advogado? Acho que não ter contratado advogado, e aí pode perguntar para diversas pessoas que contrataram a diferença que fez na vida delas, ter um advogado ao seu lado. Depois que o cara passa pelo problema, ele fica com o advogado ali do lado dele. Exatamente. Sempre, né? Um documento que todo empresário deveria ter hoje. Todo empresário tem esse documento, mas eu vou te dizer um documento bom. É o contrato social bem estruturado. Ele é o nascimento da empresa. O que é que tem que ter nesse contrato social bem estruturado? Ele tem que ter todas as cláusulas, ainda mais quando os empresários têm sociedade, quando não é um único empresário, mas sim vários dentro da mesma sociedade. Todo o regramento, seja de sucessão, seja de conflitos societários, isso tem que estar muito bem estruturado. Porque quando a gente sabe qual é o próximo passo, como, por exemplo, no regimento interno, mas dentro do contrato social, quando a gente sabe qual é o próximo passo, a gente não tem dúvida da nossa ação. A gente sabe o que pode esperar. Contrato social é a mesma coisa que acordo de sócios? Não, é diferente. O contrato social é aquele regramento geral. O acordo de sócios eu posso fazer de maneira individual ou eu posso fazer de maneira coletiva. Um invalida o outro? Jamais. Tipo assim, são complementares e é muito importante que eles existam em concomitância. Entendi. Não pode ter discordância de um com o outro. Não pode. Não pode. Uma coisa, tipo assim, tem uma informação ali que acontece... Tem gente que faz errado e aí acaba tendo, mas não pode ter discordância. Até porque o contrato social, ele é a base de tudo. E na hora do vamos ver ali, que deu problema com os sócios, o que é que vai valer dos dois? Aí vale os dois. Só que a gente tem que entender dentro da regra o que está estipulado em cada documento. Não tem uma prioridade. Não tem uma hierarquia. Não tem uma hierarquia. É porque geralmente as pessoas têm mais o contrato social e não tem tanto acordo de sócio. Mas se eu tiver um acordo de sócio de um tema específico, provavelmente dentro do contrato social é porque isso está silente ou está mal detalhado. E aí acaba valendo o que está dentro do acordo de sócio. Reforma tributária, ameaça ou oportunidade? As duas coisas. As duas coisas. Ela é uma ameaça para a pessoa que não se organizou e que não está se preparando para ela, mas ela é uma oportunidade de sair na frente para aquela pessoa que tem mais, que é preventivo e tem mais cautela. Total. O empresário, ele age muito no impulso, né? Então ele vai lá e resolve. Exato. E se ele se programar antes, ele tem menos problema, menos dor de cabeça, né? Com toda certeza.
Maior risco jurídico das empresas hoje? Acho que não ter a documentação correta sobre cada ato ou passo que elas dão, seja dentro da área tributária, seja do trabalhista, seja contratual. Acho que ter isso escrito de maneira clara é a melhor alternativa sempre. E quem é que ajuda ele? É um advogado. Empresarial. Empresarial, de preferência. Cara, fantástico. Foi uma aula esse podcast. Obrigado. Eu te agradeço. Eu quero que tu deixe aquela mensagem para aqueles empresários que estão na dúvida de contratar um advogado empresarial, ou estão passando por algum problema, ou então estão assim, caramba, eu fiz aquele negócio errado, eu sei que vai dar problema um dia, um dia eu contrato um advogado empresarial. Manda aquela mensagem final aqui para essa câmera. Posso falar de uma maneira muito clara? Fica à vontade. Eu acho que se você gosta do seu bolso, você precisa ter uma equipe boa e um advogado bom do seu lado. E aí, cara, eu queria que você também deixasse como é que te encontra, aquela mensagem final para rede social, o que é que te conta. A gente começou com as redes sociais, né? Meu Instagram é Ricardo Porto, né? Um ozinho a mais ali. Tem o Instagram do escritório, rportadv, e os meus contatos, né? Pode me achar no WhatsApp, no telefone, ficam lá nessas redes sociais também. E vai ter também na descrição aqui depois. Pronto, perfeito. Obrigado. Cara, é isso. Quem assistiu até aqui já viu que tem muita informação, tem muita coisa relacionada ao assunto, né, que a gente trouxe aqui hoje. E eu sempre falo o seguinte, Ricardo, toda vez que um empresário ou alguém assiste o nosso podcast, toda a gente tem um empresário aqui com a gente, e aprende alguma coisa aqui dentro e aplica no seu negócio, ou então, por exemplo, o cara que assistiu até agora falou assim, agora eu preciso realmente de um advogado empresarial, e ele contrata um advogado empresarial e já muda a vida dele, cara, valeu a pena assistir até aqui, valeu a pena ter ficado e pegar essa informação, porque esse é o nosso propósito, trazer informação correta, direcionada e ajudar o empresário paraense. E eu queria te parabenizar por isso, porque tu tem um trabalho muito bacana. Valeu. Obrigado, cara. E aí é isso. Não te esquece de te inscrever aqui no nosso YouTube. Já assina lá o sininho, segue Portal Ponto para Negócios, segue também o Ricardo, já tá aqui embaixo na descrição as redes sociais dele. E também segue Modesto Alexandre. A gente está produzindo conteúdo direto lá no nosso Instagram. E é isso aí, Ricardo. Valeu. Obrigado, meu amigo. Valeu vocês também. Obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui. Tchau.